Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E a Petrobras, em reunião com o presidente Lula, comunicou que o preço do diesel vai aumentar até 24 centavos por litro. E além desse aumento, o ICMS vai ficar mais alto a partir de sábado, o que deve encarecer ainda mais os combustíveis no país. Magda Chambriardi, a presidente da Petrobras, comunicou ao presidente Lula e aos seus ministros que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste já pode ser aprovado nesta quarta-feira, quando o Conselho de Administração da empresa se reúne. Integrantes da Petrobras afirmaram que os cálculos ainda estão sendo feitos, mas o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro. Na reunião que fez com Lula, Magda avaliou que a gasolina e o gás de cozinha, por enquanto, não precisam de reajuste nos preços. E segundo fontes que estavam a par do encontro, o governo recebeu as notícias com naturalidade. E além do aumento do combustível, o ICMS vai ficar mais alto a partir de sábado, o que deve encarecer ainda mais os combustíveis no país. O problema, de acordo com o setor, é que há uma defasagem no preço dos combustíveis. E segundo a ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, na semana passada a defasagem no óleo diesel chegava a 16% em relação ao preço internacional, e na gasolina a defasagem é menor, de 7%. E no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é celebrado hoje, não há muito o que comemorar, na verdade. Isso porque nos últimos 30 anos o Brasil resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. E entre os que praticam o trabalho sujo estão um prefeito e 5 vereadores. Acompanhe. O trabalho escravo foi abolido do país oficialmente em maio de 1888. E o Brasil foi o último país das Américas a abolir a prática. Apesar da lei, 136 anos depois, o combate ao trabalho degradante, jornadas exaustivas e restrição da liberdade continua a apresentar novos desafios. Neste Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados que mostram que desde 1995, o país já resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Para tentar reverter a situação, foi criada em 2003 pelo Ministério do Trabalho a Lista Suja do Trabalho Escravo, uma ferramenta de transparência e prevenção. Empresas e indivíduos flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão estão nesta lista. Apesar desse esforço, no último ano o país teve o maior número de denúncias de trabalhadores em condições análogas à escravidão. O mais absurdo é que o próprio serviço público também colabora com esse mal. Na lista suja estão nomes de um prefeito do estado de Goiás e 5 vereadores, eleitos no ano passado. Apesar da denúncia, eles só podem ser impedidos de exercerem seus cargos se forem condenados. Entre as irregularidades identificadas em operações contra o trabalho escravo, realizadas por Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Ministério Público Federal, estão a coação, falta de acesso à água potável, condições insalubres, jornadas exaustivas, exposição a substâncias tóxicas e outras situações que são submetidos, que violam sua liberdade e a dignidade humana. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do serviço de transporte de moto por aplicativo. E nós vamos acompanhar mais detalhes dessa medida com o Alexandre Cardoso. Os serviços de moto por aplicativo foram suspensos, porém não será aplicado multa diária, nem será considerado crime de desobediência caso as empresas sigam oferecendo o serviço. Plataformas como a 99 e a Uber decidiram suspender os serviços temporariamente e disseram que vão recorrer à decisão. A medida é referente à ação civil pública movida pela Prefeitura, que pede multa de R$1 milhão por dia relacionada a danos morais e crimes de desobediência caso o serviço não seja removido das plataformas. O juiz Eduardo Gouveia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou, afirmando ser inconstitucional, pois o serviço é realizado em diversas outras capitais. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a cidade não está preparada para o impacto que haverá na segurança no trânsito. A gente teve aqui, por exemplo, hoje, uma decisão judicial com relação à questão do uso de
motos para transportar passageiros, onde a cidade teve 403 mortes no trânsito por motos em 2023, subiu para 483 mortes, temos que recorrer ao judiciário, porque existe uma dúvida colocada pelas empresas com relação à legislação, à lei 12.009 e o Plano Nacional de Mobilidade, que para nós está claro no artigo 11A, artigo 11B, que compete aos municípios, e eles estão confundindo um pouco as coisas. O prefeito da cidade de São Paulo também alertou que com o aumento de acidentes, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado. Bom, então vamos entender mais sobre esse assunto com um especialista. Nós vamos conversar agora com o advogado Gleibe Prete. Gleibe, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Fernando, saiba que é uma grande satisfação compartilhar conhecimento e aprender com todos vocês. Muitíssimo boa tarde. Muito boa tarde. Doutor, antes a disputa era entre a Prefeitura e a 99 e agora a Uber também entrou nessa briga. Você acredita que a situação fica mais difícil para a Prefeitura de São Paulo impedir esse serviço com mais uma plataforma sendo contrária à decisão? Ótima pergunta, Fernando. É importante ressaltar um detalhe para o nosso telespectador e internauta também. Entre a vida e qualquer outro valor que possa ser financeiro ou não, sempre deve prevalecer a vida. Claro que qualquer empresa tem que ter o seu lucro, tem que ter a sua rentabilidade, para que ela possa se manter viva, mas ela não pode se sobrepor à própria vida das pessoas. Eu fiz um teste ainda enquanto o aplicativo ainda estava vigindo, e olha que interessante, um trajeto de 12 km e 400 metros, se eu fosse de um padrão normal do Uber ou do 99, eu gastaria R$ 28,40. E se eu fosse de moto, esse valor cairia para R$ 7,70. Claro que nós temos um grande monopólio, e venho ao conta da sua pergunta, Fernando, entre a Uber e a 99. Claro que uma viu uma oportunidade de ganho e a outra quer aproveitar a mesma onda. Juntas, elas são muito fortes. E sabemos que a população sempre vai procurar o quê? O lado financeiro. Independentemente dos riscos ou não, as pessoas vão ainda, na sua grande maioria, procurar o aspecto financeiro. E sim, tem um peso muito grande a união destas duas empresas. E a Prefeitura ainda tem o poder de fiscalização? O que a administração pode e deve fazer para garantir a qualidade do serviço? Muito se discute aqui da atuação do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo, Fernando. Mas é importante também saber que o decreto que trata deste assunto, que é o 62144/2003, e também regulamenta, tem uma lei, que é 16.344/16. O que ocorre? A Câmara Municipal, ela deve e tem a obrigação de regulamentar através de lei as regras para o município de São Paulo, e assim como todas as câmaras em todos os municípios do Brasil. A Câmara de São Paulo deve fazer uma lei, e deveria fazer uma lei específica, exatamente com o intuito e objetivo de regulamentar esta situação. Então, esse cabo de guerra entre a Prefeitura e os aplicativos, e tendo o Judiciário como mediador de tudo isso, o grande pecado da história é a ausência de legislação. Porque eu vou dar um exemplo para você, Fernando, e a todos que estão me ouvindo. Eles estavam até então apreendendo as motos com base no decreto 62144/23. Só que esse decreto, ele não fala em motos ou transporte de pessoas através de motos. Então estão usando um decreto, uma regra que não poderia ser utilizada para apreender as motos. Então aqui deve ter uma união, porque parece que a questão é muito mais política do que jurídica, porque a Câmara deve aplicar uma lei, uma regra, ou, repito, deveria, para regulamentar essa situação, para trazer segurança a todos nós. Tá certo. E em relação aos acidentes envolvendo as motocicletas, o que a Prefeitura pode fazer para diminuir e, mais uma vez, garantir a segurança tanto dos motociclistas como de passageiros? Vamos lá. O que é feito em outras cidades, como por exemplo Amsterdã, própria Cidade do México, aqui em Santiago, no Chile, que também são cidades grandes, Fernando, que utilizam desse instrumento, dessa ferramenta. Então, o primeiro passo é ter uma fiscalização muito efetiva. Segundo ponto, corredores específicos, não liberar essa forma de transporte para toda a cidade e podendo deixar apenas para determinadas regiões, localidades ou até mesmo avenidas.
Terceiro, ter um seguro, não este que é apenas pago para passageiros de Uber ou ainda passageiros da motocicleta, mas você ter um seguro condizente que possa realmente arcar com eventuais despesas de tratamento ou até mesmo pensões por morte. Então, o que cabe à prefeitura? Aí sim é função do prefeito. A fiscalização adequada, imprescindível para que realmente possa verificar ou não a possibilidade, Fernando, de dar um atendimento àqueles que podem sofrer algum dano, inclusive com fiscalização na situação que se encontra a moto. Porque, olha só, pelo que a gente estava vendo, as motos não são, vamos dizer assim, novas ou seminovas. Pelo contrário, são motos que se utilizam para entregar muitas vezes materiais e aproveitam e levam pessoas nessa situação. Tem que ter essa fiscalização muito mais efetiva. E por falar em fiscalização, a Prefeitura tem realizado muitas blitz e até multado os motociclistas que estão realizando as viagens. Mas, por outro lado, a Justiça negou o pedido da própria Prefeitura para que a 99 fosse multada em R$1 milhão por causa do serviço. Então, qual é de fato o poder de fiscalização da Prefeitura? Isso, o poder da fiscalização da Prefeitura, Fernando, ele se dá em que momento? A partir do momento em que possa ver se realmente está sendo transportado pessoas ou não em tais condições. Então, esse poder da Prefeitura, como tem o poder de parar o meu carro, ou seu carro, ou do nosso internauta ou telespectador, com o objetivo de fiscalizar quem está ali no que tange a documentos e segurança do carro. Então, realmente, é obrigação da Prefeitura realizar esta atividade. Isso, para ela, é imprescindível. Mas o que nos salta aos olhos aqui, Fernando, e demais amigos, a ausência desta fiscalização e principalmente, como você frisou bem, a ausência de multas e a ausência de punição nas empresas, muitas vezes é uma ordem ou uma lei que não pega. Onde não há punição, eu garanto a todos vocês, há abuso de um determinado direito. Tá certo, doutor Gleib. Muito obrigado pelas informações e pela sua participação. Nós acabamos de conversar com o advogado Gleib Prete. Muito boa tarde para você, doutor. Muitíssimo obrigado, Fernando, a todos que estão nos assistindo e compartilhem este vídeo, comentem, porque isso realmente é muito importante para a segurança de todos vocês. Parabéns a todos. Até mais. E olha só, no Brasil, em apenas um dia, 15 pedestres morrem no trânsito. Os números levantados pelo Ministério da Saúde equivalem à queda de um avião comercial grande, com a perda de 450 passageiros. Vamos ver. Entre 2014 e 2023, foram registradas mais de 60 mil mortes de pedestres no trânsito. As maiores vítimas foram pessoas entre 50 e 59 anos, com pouco mais de 10 mil mortes. Mas nesse período, a quantidade de ocorrências fatais com pedestres no país caiu 30%. Até o fim desta década, a Organização das Nações Unidas espera que as mortes no trânsito em todo o mundo diminuam 50% em relação à década passada, entre 2011 e 2020. O Ministério da Saúde reconhece as lesões de trânsito como um grave problema de saúde pública global, gerando elevada demanda por atendimentos e internações, especialmente em UTIs. Segundo especialistas, é necessário atuar em diversas frentes para conseguir reduzir o número de acidentes fatais no trânsito. Além do pedestre, que às vezes toma a atitude de atravessar uma via em local impróprio, sem a segurança necessária, o motorista também tem boa parcela de culpa por uma atitude imprudente ao dirigir em alta velocidade, fazer ultrapassagens arriscadas e muitas vezes com uso de celular e até alcoolizado. Para reduzir o problema, especialistas apostam em soluções por meio de abordagens educativas, tanto para o motorista quanto para o pedestre, que também inclui o ciclista e o patinador. Muitas vezes, eles não têm noção das leis de trânsito. O pedestre é quem mais sofre danos em atropelamentos e, por conta disso, ele também precisa ter consciência para não se arriscar na via. Com certeza os motoristas também têm sua parcela de culpa nestes casos, como este caso que a gente vai acompanhar agora. No centro de São Paulo, uma mulher perdeu o controle do carro e atropelou 5 pessoas. E para piorar, ela estava com a sua carteira de habilitação vencida. Vamos ver. No bairro da Liberdade, centro de São Paulo,
uma mulher de 61 anos de idade perdeu o controle do veículo e atropelou 5 pessoas que estavam na calçada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a motorista não poderia estar dirigindo, pois estava com a carteira de habilitação vencida. Momentos antes do acidente, a mulher havia acabado de tirar o seu carro de um estacionamento e, quando seguia a viagem, perdeu o controle do veículo, cruzando a rua e invadindo a calçada. Uma das vítimas, um idoso de 68 anos, morreu no local. Os outros foram atendidos pelo SAMU e levados a hospitais da região. Com a chegada da polícia ao local, a mulher foi presa. Direção não é brincadeira e precisa ter muita atenção. E a gente muda de assunto porque depois de uma queda em 2023, o Brasil bateu o recorde de liberação de agrotóxicos, incluindo os defensivos biológicos em 2024. Mais de 600 novos produtos foram aprovados, o que significa um aumento de quase 20%. O Ministério da Agricultura, que faz esse levantamento desde 2000, lembrou que em 2023 foi a primeira queda na liberação do uso de agrotóxicos na série histórica em 7 anos. Mas no final desse mesmo ano foi sancionada a nova lei dos agrotóxicos, que acelerou a análise para desbloquear esses tipos de produtos. Com isso, em 2024 já foram aprovados 663 produtos, uma alta de 19% na comparação com o ano anterior, quando foram aceitos 555 defensivos agrícolas. Apesar da alta total liberada no ano passado, 541 são agrotóxicos genéricos, ou seja, cópias de princípios ativos inéditos, que podem ser feitas quando caem a patente. A liberação conta ainda com 106 defensivos biológicos, com 15 inéditos, que são feitos a partir de hormônios, insetos e vírus, e por isso são produtos considerados de baixo risco. Apesar das novas definições, o Ministério continua a incluir os 2 tipos de defensivos no balanço do total de cada ano. A liberação desses produtos cabe à Anvisa, ao IBAMA e ao Ministério da Agricultura. E olha só, um helicóptero agrícola, caiu em uma fazenda na zona rural de Cruzilha, no sul de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no acidente. Os bombeiros informaram que estavam na aeronave o piloto, o gerente da fazenda Cachoeira e uma auxiliar administrativa do local. Os 3 morreram na queda. Um funcionário da fazenda informou aos bombeiros que o helicóptero havia sido contratado para fazer pulverização agrícola. Os trabalhos de pulverização já tinham terminado quando o piloto decidiu realizar um voo panorâmico com 2 funcionários da fazenda. Mas no retorno, próximo ao heliponto, aconteceu o acidente. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero modelo R-44-2, de prefixo PRTIB, foi fabricado em 2009 e pertencia à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia. Ainda de acordo com o registro, a aeronave tinha autorização para fazer voos noturnos e era especializada em trabalhos aeroagrícolas, mas não tinha autorização para realizar táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investigam o caso. E na Coreia do Sul, um avião pegou fogo dentro do aeroporto internacional de Gimhae. O incêndio começou na cauda do avião antes de decolar e a aeronave tinha como Hong Kong o seu destino final e transportava 169 passageiros e 7 tripulantes. Os bombeiros até conseguiram controlar o avanço das chamas e retirar todas as pessoas da aeronave em segurança. Felizmente não houve vítimas fatais e apenas uma pessoa ficou com ferimentos leves. Esse é o segundo acidente aéreo no país desde dezembro de 2024, quando o avião explodiu e deixou 179 mortos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da China, a DeepSeek, é um chamado de atenção para as empresas americanas. O republicano também afirmou que o país vai construir um escudo antimísseis igual ao Domo de Ferro lá de Israel e que a ideologia de gênero vai desaparecer do exército. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da China, DeepSeek, é um alerta para as empresas americanas, depois que seu surgimento fez as ações do setor de tecnologia despencarem. O lançamento do DeepSeek AI por uma empresa chinesa deve ser um alerta para nossas indústrias. Precisamos nos concentrar em competir para vencer.
Além disso, diante de congressistas republicanos em Miami, Trump afirmou que vai assinar 4 novas ordens executivas relacionadas às Forças Armadas. Uma delas é começar a construção de um escudo antimísseis do tipo Domo de Ferro para os Estados Unidos, semelhante ao que Israel usa para interceptar foguetes. É disso que precisamos para começar imediatamente a construir um escudo de defesa antimísseis Domo de Ferro de última geração, que será capaz de proteger os americanos. Protegemos outros países, mas não nos protegemos. O magnata ainda disse que assinaria um decreto para proibir o que ele chamou de ideologia transgênero do exército americano, porque, em sua opinião, isso garantiria a força de combate mais letal do mundo. E a vida dos imigrantes tem ficado cada vez mais difícil desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo. E hoje os agentes de Trump começaram a prender os imigrantes ilegais em Nova York. E em apenas 8 dias, mais de 3.500 pessoas já foram presas. Segundo a secretária do Departamento de Segurança Interna, Christine Owen, agentes do governo Trump começaram a prender imigrantes ilegais em Nova York nesta terça-feira. As prisões são parte de uma operação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, em conjunto com outras agências federais, com o intuito de fortificar políticas anti-imigratórias decretadas pelo presidente Donald Trump nos primeiros momentos de governo. Em suas redes sociais, Owen, a secretária do Departamento de Segurança Interna, compartilhou os vídeos das prisões e comentou: "Estrangeiro criminoso com acusações de sequestro, agressão e roubo está agora sob custódia. Graças ao ICE, canalhas como estes continuarão sendo removidos de nossas ruas. Estamos fazendo exatamente o que o presidente Trump prometeu ao povo americano: tornar nossas ruas seguras." Ela também disse que 3.500 imigrantes ilegais já foram presos nos Estados Unidos pelo governo Trump. O ICE define essa operação como direcionada da aplicação de lei e que são prisões planejadas de estrangeiros imigrantes ilegais criminosos e que eles representam uma ameaça à segurança pública americana. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E como sempre, quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E depois de 15 anos, parece que o craque Neymar Júnior finalmente está de volta ao Santos, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Neymar está de volta e a Vila Belmiro, quem anunciou esse retorno foi o presidente do Santos em sua rede social. Vamos ver. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em suas redes sociais anunciando a volta do menino da Vila para o Santos. O vídeo tem a narração do diretor contando a história do Neymar com o Santos. Lembro como se fosse hoje, quando o nosso eterno capitão Zito, juntamente com o alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto o seu talento. E que talento! Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo. Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos, mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos. Eu vou, mas eu volto. Lembra? Tenho certeza que essa frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Depois de semanas de negociação, Neymar se acertou com o alvinegro praiano. Ontem ele rescindiu com o Al Hilal da Arábia Saudita. Sendo assim, ele está livre para assinar com qualquer clube. E de acordo com o presidente do Santos, foi com o alvinegro. Provavelmente o contrato terá duração de 5 meses, para que no meio do ano ele decida seu futuro para a próxima Copa. E tudo indica que o craque chega no Brasil nesta quarta-feira para finalizar o contrato. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos. Com certeza ele cumpriu a promessa que fez, jogou muito na sua primeira passagem. Qual a sua opinião para essa segunda passagem de Neymar no Santos, Caio? Olha, Fernando, eu acredito que vai ser, como foi a primeira, muito vitoriosa, com muitos títulos. Apesar de ser pouco tempo, ele pode conquistar títulos e pode se estender ainda, né, de 6 para 1 ano. Eu acredito que vai ser marcante como foi a primeira. O cara é craque e tem tudo para, com certeza, brilhar mais uma vez aqui no futebol brasileiro. Com certeza, joga muito, vai trazer muitas alegrias ao Santos. E se pelo lado do Santos é só alegria,
neste momento, no Corinthians é um clima de muita preocupação. Isso porque o time vai ter 4 jogos em 9 dias, um calendário bem apertado, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Com viagens entre capital e o interior de São Paulo, essa maratona de 9 dias e 4 jogos termina justamente com um clássico no Allianz Parque contra o Palmeiras. Vamos ver. Na temporada deste ano, o futebol brasileiro está com um calendário ainda mais apertado que de costume. Por conta do Super Mundial em junho, os estaduais possuem previsão para terminar ainda em março, fazendo com que os times joguem em intervalos menores de tempo. O Corinthians já vai sentir essa maratona nesta semana, pois terá que jogar 4 vezes em 9 dias. O Alvinegro estreia na pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro, contra a Universidade Central da Venezuela. E nesta data, a Federação Paulista havia marcado um duelo entre Corinthians e Novo Horizontino, mas por conta do torneio continental, adiantou o confronto entre eles para o próximo dia 3, segunda-feira. Desta forma, começa a maratona de jogos do Timão. Na quarta-feira, dia 29, irão enfrentar a Ponte Preta em Campinas. Na sequência, recebe o Noroeste neste sábado, dia 1, em Itaquera. Por fim, a partida adiantada contra o Novo Horizontino fora de casa no dia 3. E encerrando a sequência de jogos, o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, dia 6 de fevereiro, quinta-feira. A diferença entre os jogos contra Noroeste e Novo Horizontino é de apenas um dia. Então, Ramon Dias deve escalar uma equipe reserva em Novo Horizonte, priorizando o clássico. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A do Paulistão, empatado com o líder Mirassol, na frente pelo maior saldo de gols. Bom, é isso, Fernando. Eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais. Até mais.